tudo bem? Hoje, então, a nossa aula de geografia. Nós vamos aprender algo novo. É, algo novo, né? Ainda é sobre as ruas, mas algo que a gente percebe, mas talvez a gente não tenha, assim, parado para pensar no porquê que acontecem essas coisas. Vamos dar uma olhadinha? Nós vamos aprender sobre o movimento nas ruas. Como é importante, como ele acontece e por que que ele acontece. Vamos lá? Então, ali diz, né, que o movimento de pessoas, de veículos, que são os carros, que são os caminhões, que são as motos, tá? Até mesmo, né, em alguns momentos aí, bicicleta, tá? A gente chama de trânsito, de tráfego. Certo? Então, quando tem um movimento assim de carro, de moto, de caminhão, a gente diz ali que tem um trânsito, ok? Em qualquer rua, tá? Independente da rua, é um trânsito, um tráfego, né? A gente diz lá. Então, as regras de circulação, certo? Para as ruas são definidas pela lei de trânsito e também pelo bom senso, né, de nós pedestres, quando a gente está a pé, nós somos pedestres, certo? E dos motoristas também. E a intensidade, né, desse tráfego nas ruas costuma variar. O que é isso variar? Depende do horário, depende do momento, depende do dia. Isso é variar. Então, o que acontece, né? Nós, pedestres, temos leis para nós, que nós devemos somente atravessar a rua na faixa de pedestre, né? Que nós devemos andar na calçada. E assim também tem as leis, né, para os motoristas de trânsito. Lei que ele tem que qual é a rua que ele pode entrar, né? Tem ruas que o carro não pode entrar porque é proibido. Lei que ele tem que parar na sinaleira, lei que ele tem que, na verdade, né, ter ali uma velocidade mínima, né, quer dizer, máxima para poder estar, né, se locomovendo. Então, são as leis de trânsito. Para tudo na vida existe o que mesmo? Leis, tá? Para tudo na nossa vida existem as leis. E não seria diferente também no trânsito, aonde, né, a gente hoje percebe um grande número de pessoas. Então, aí nas imagens do livro de vocês, aí na página 92, você percebe, né, que no período da manhã, então, é um período que tem muito movimento. Já no período da tarde, fica tranquilo. E no período da noite, bem noite, ele fica mais tranquilo também. Mas, olha agora, a gente tem as ruas movimentadas, certo? Que no horário de grande movimento, esse trânsito aí, né, esse tráfego aí, às vezes fica até mesmo como? Fica até mesmo congestionado, né? Os carros não andam. Ou anda um pouquinho, para, anda um pouquinho e para um pouquinho. Então você já deve ter aí ido para a praia, né? E quando você voltou, você deve ter passado por uma situação dessas aí, né? Quem nunca passou? Então a gente diz aí que então está movimentado, né? Por que que está movimentado? Na parte da manhã é o momento então que as pessoas saem para fazer o que mesmo? Para trabalhar. Então um grande número de pessoas sai da sua casa para ir para o seu trabalho. Hoje, nesses dias de hoje, né, a gente diz que a população, a grande maioria da população, não a grande maioria, mas um grande número, né, de pessoas tem carro e quer ir para o seu trabalho de carro. É. E aí o que acaba acontecendo? Esse trânsito aí, né, esse tráfego aí intenso. Então, certo? Quando as pessoas estão voltando para casa, que é no horário da tarde lá pelas 5, 6 horas, acontece a mesma coisa, certo? Então, por quê?
porque as pessoas têm que voltar para sua casa. Então, o momento que é mais calmo, né, que as ruas são pouco movimentadas, é à tarde, né, ali depois das 10 da manhã, né, na verdade ainda, né, de manhã, lá pelas umas 10, 11 horas da manhã, começa a ficar calmo, até umas 4 horas da tarde, mais ou menos, as ruas ficam calmas, certo? É claro que isso a gente está falando, né, de algumas ruas, né? Porque tem ruas que elas estão sempre movimentadas, mas o movimento intenso mesmo acontece nesse horário que eu falei para vocês, bem de manhã, né? Ali, onde todo mundo sai para trabalhar, e à tarde, né? Aonde as pessoas ali, no final da tarde, onde as pessoas voltam para suas casas. Então aí a gente tem, né? As ruas bem movimentadas e as ruas pouco movimentadas para vocês darem uma olhada aí e observarem, né? Que com certeza isso tem aí pertinho de você, né? Ou perto da sua casa, até mesmo ali quando a gente está na escola, a rua da escola ela fica muito movimentada. Em que momento a rua da escola fica muito movimentada? Sempre na entrada e na saída de turnos, né? Dos alunos, certo? E aí a gente vê ali, né? Como eu estava falando, que em certos períodos, então, o deslocamento das pessoas, então, é maior e o trânsito, então, ele fica mais intenso, né? Nas principais vias, certo? Então, né, esse movimento acaba fazendo com que o trânsito, ele fique, na verdade, lento. Então, muitas pessoas, elas acabam saindo mais cedo de casa, né? Para poder não pegar esse trânsito. E aqui a gente vê também, né, que aí a gente diz que é o horário de pico, né? Esse horário aqui que tem mais trânsito, a gente chama em horário de pico. E tem uma cidade, tá, bem pertinho aqui da gente, que é a cidade de São Paulo, que lá tem muito carro mesmo. Então, eles tiveram que botar uma lei, certo? Uma lei dizendo o seguinte: tal dia pode andar só a placa com final, vamos supor, 6, né? Na segunda, com final 6. Na terça, com final 7 e 8. Na quarta, com final 10 e 12, entendeu? E assim eles foram colocando essas leis. Por quê? Porque ali na cidade de São Paulo é a cidade, então, uma cidade muito populosa, é a cidade mais populosa do Brasil, e é onde, então, tem um fluxo, né, de carro imenso. Então, tem 8 milhões, galera, de veículos. 8 milhões de veículos. Sim, né? A gente está falando de carro, de caminhão, né? A gente está falando de moto também. Então, algumas pessoas, elas conseguem ir para o seu trabalho usando outros veículos, que é a bicicleta, né? O patinete, muitos usam aí o patinete elétrico. Então, se é viável, né? As pessoas então começaram a usar esse outro meio aí, né, para se locomover. Uma das coisas também que acontece é a gente, né, dar carona. Então, eu tenho eu e meu vizinho, né, que vamos para o mesmo lugar. Então, o que a gente pode fazer? Dar carona. Em vez de a gente sair, né, com 2 carros, a gente sai com um carro só e acaba, então, fazendo o quê? Né, poupando e ajudando também o meio ambiente, ajudando com que não tenha tanto trânsito assim. Então, esse então é o início aí, né, da nossa matéria de geografia, certo? Que nós estamos aí então começando aí né, a nossa matéria aí sobre o movimento nas ruas. Então, fique ligado que logo logo vem mais matéria nova aí sobre, então, né, geografia. Certo, galera? Um beijo!